Algo que ficou claro com a popularidade do recente filme Glass Onion, do Rian Johnson, é que um bom mistério de detetive ainda consegue empolgar o público. Aliás, não é qualquer tipo de mistério de detetive, é aquele feito ao melhor estilo da Agatha Christie, a lendária escritora de suspenses criminais. Foi ela quem eternizou um formato de trama que você provavelmente já viu alguma vez na vida. Você tem uma locação, uma dezena de personagens peculiares e então alguém morre. Agora cabe ao detetive excêntrico descobrir quem daquelas pessoas foi a criminosa. E enquanto eu pensava nisso, eu me toquei de algo. Caramba, parece que o cinema e a TV voltaram a se apaixonar por histórias ao estilo da Agatha Christie, não é? Só no ano passado a gente teve diversos exemplares. Glass Onion, Veja Como Eles Correm, Morte, Morte, Morte e, é claro, uma adaptação de um livro da própria Agatha Christie, Morte no Nilo. E isso sem contar as séries de 2022 que adotaram esse formato, como a segunda temporada de Only Murders in the Building, a primeira temporada de The After Party e até mesmo a série da Turma da Mônica. Ok, essa última não tem um assassinato, mas ela segue à risca o formato popularizado por Agatha Christie. Junte isso tudo aos exemplos lançados nos anos anteriores, como Assassinato no Expresso do Oriente, Entre Facas e Segredos e Mistério no Mediterrâneo, e fica evidente como esse tipo de história parece ter voltado à moda. Mas por que será que esse estilo tá tão em alta recentemente? O que faz esse tipo de mistério nos cativar tanto? E como essas obras mais recentes estão modernizando o formato eternizado pela Agatha Christie? É isso que a gente vai explorar hoje. E podem se tranquilizar porque eu não vou dar spoilers de nenhuma das histórias que eu vou listar. Antes de mais nada, vale a pena a gente falar do conceito que, em inglês, leva o nome de whodunit. Esse é o termo que descreve ficções de mistério em que o principal objetivo é descobrir quem foi a pessoa que cometeu o crime. Afinal, whodunit é a abreviação da frase Who has done it, que em português seria algo como quem fez isso. Ou seja, é o tipo mais clássico de história de detetive, em especial pela forma como o Sir Arthur Conan Doyle popularizou isso com as histórias de Sherlock Holmes. Mas o whodunit ganhou uma cara ainda mais particular depois que a Agatha Christie começou a publicar os livros dela, que costumavam ter aquele formato que eu descrevi no começo do vídeo. Um lugar, vários suspeitos confinados e um detetive que vai descobrir qual deles é o culpado. O sucesso desses livros foi tão grande que, desde então, se tornou praticamente impossível não associar a palavra whodunit ao nome da Agatha Christie. E então, por mais que o conceito de whodunit possa descrever qualquer mistério sobre descobrir a identidade do assassino, por motivos de praticidade, no vídeo de hoje eu vou usar esse termo só para me referir especificamente ao estilo da Agatha Christie, beleza? Ok, agora que isso está combinado, vamos falar de filmes e de séries. Porque o cinema e a TV ajudaram muito a preservar o legado da Agatha Christie. Ao longo das décadas, dezenas de obras audiovisuais adaptaram os livros dela. E mais outras dezenas de filmes e séries criaram histórias originais que se inspiraram na obra da escritora. Alguns até marcaram época, como o filme Os Sete Suspeitos, de 1985, que chamou a atenção por ter 3 finais alternativos. Dependendo de em qual cinema você ia, você poderia ver uma dessas 3 conclusões, que seria diferente da conclusão exibida em outro cinema da mesma cidade. Isso porque o filme era baseado no clássico jogo de tabuleiro Detetive, em que cada partida tem um assassino diferente no final. Só que por mais que alguns filmes de whodunits tenham sido marcantes, com o passar do tempo eles foram sendo cada vez mais deixados de lado, o que começou a mudar de forma curiosa nos últimos anos. Em 2017, Kenneth Branagh dirigiu e estrelou uma nova adaptação do clássico da Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente. E o filme foi um sucesso nas bilheterias mundiais, o que surpreendeu muita gente. Um longa inspirado num tipo de história considerado antiquado e até mesmo clichê, virar um sucesso desse tamanho? Pois é, aconteceu. Isso já deve ter deixado outros estúdios mais atentos a um possível retorno dos whodunits. Aí, 2 anos depois, estreou Entre Facas e Segredos, escrito e dirigido por Rian Johnson, cujo nome tinha sido alavancado nos anos anteriores pelo trabalho dele com Star Wars: Os Últimos Jedi. E por mais que o filme não fosse uma adaptação de um livro da Agatha Christie, ele deixava bem claro como a obra dela foi sim uma grande inspiração. E o longa foi também um enorme sucesso, não só de bilheterias, mas também com os críticos. Não à toa, o roteiro de Entre Facas e Segredos foi até indicado ao Oscar no ano seguinte. Então estava confirmado, whodunits podiam sim render muito dinheiro para os grandes estúdios.
Não deve ter sido à toa então que de repente começaram a brotar cada vez mais whodunits na TV e no cinema. É como se todo mundo agora quisesse ter o seu próprio Entre Facas e Segredos. E nós do público continuamos demonstrando nosso interesse. Mas por quê? O que tem nos whodunits que prendem tanto a nossa atenção? Bom, para começo de conversa tem o nosso amor por resolver mistérios. Uma das graças do whodunit é a forma como ele apresenta um caso difícil para então nos mostrar o passo a passo da investigação, instigando a gente a ligar os pontos por conta própria e até mesmo, quem sabe, descobrir a resposta antes do filme revelar quem é o assassino. E quando o mistério é solucionado no fim da história, a gente sente aquela satisfação de ver o ciclo se completar e de termos todas as respostas. Fora isso, em termos de espetáculo, os whodunits de alto orçamento podem atrair o público por serem filmes de grande elenco. Como essas histórias costumam ter muitos suspeitos, os estúdios aproveitam para contratar uma grande lista de artistas de renome e fazer o filme parecer imperdível. É uma lógica que persiste até hoje, com franquias como Knives Out e Only Murders in the Building apostando nesses elencos estrelados como um de seus grandes trunfos. Mas, além desses fatores, tem outro ponto muito importante. Porque se esses novos whodunits têm conquistado a gente, talvez seja porque eles também estão conseguindo atualizar o subgênero para os dias de hoje. Talvez eles estejam trazendo ideias diferentes para mostrar que o whodunit não é um estilo antiquado e preso no século passado, mas sim um tipo de história que ainda é capaz de nos surpreender e de dialogar com o mundo em que vivemos hoje. Claro, alguns vão ter mais sucesso do que outros nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, as adaptações que o Kenneth Branagh fez dos livros da Agatha Christie nos últimos anos. Por um lado, ele quer ser fiel aos originais e fazer as histórias se passarem nas mesmas épocas imaginadas pela escritora. Mas ambos filmes também divergem dos originais ao trazerem um elenco mais diverso em termos étnicos. Se tradicionalmente as histórias da Agatha Christie eram majoritariamente sobre personagens brancos, o Branagh vai em outra direção e muda a etnia de vários personagens. E assim são criadas dinâmicas entre os suspeitos para falar de racismo e usar esse tipo de ódio para amplificar ainda mais a tensão entre eles. Ou seja, é uma forma de adaptar Agatha Christie enquanto se alinha a história a ideais contemporâneos sobre representatividade no cinema. E beleza, isso funciona, até porque a diversidade étnica também ajuda a intensificar o drama. Mas isso não é suficiente para salvar os dois filmes. Porque em todos os outros aspectos, as duas produções se mantêm como experiências pouco inspiradas e medíocres. Outro filme whodunit recente que dialoga com a Agatha Christie é o britânico Veja Como Eles Correm, do Tom George. Ele não é propriamente dito uma adaptação de um livro da Agatha Christie, mas a história gira em torno da morte de um diretor de cinema que queria adaptar uma peça da Agatha Christie para as telonas. E assim o filme tenta ser um meta-mistério, um whodunit que comenta sobre o próprio estilo, apontando as técnicas e os clichês desse tipo de história. Então o filme acredita que uma abordagem meio irônica, pós-moderna, já seja suficiente para fazer o whodunit parecer algo renovado e pronto para o século XXI. O problema é que aqui essas reflexões sobre o gênero nunca evoluem para nada muito significativo. A metanarrativa vira só um artifício para fazer o filme parecer inteligente, quando no fundo ele não tem nada muito profundo a dizer sobre os whodunits. But it's a whodunit. You've seen one, you've seen them all. De forma similar, a gente viu no ano passado a estreia do seriado The After Party na Apple TV+, comandada pelo Christopher Miller. Aqui a gente conhece um grupo de ex-colegas de escola que se reúnem anos depois, até que um deles morre e agora uma detetive precisa descobrir qual deles foi o culpado. Esse também é um whodunit que usa muita metalinguagem, porque cada episódio é dirigido num estilo cinematográfico diferente. Um capítulo parodia as comédias românticas, outro faz isso com suspenses psicológicos, tem também musical, filme de ação e por aí vai. E essa é uma exploração metalinguística que funciona melhor, porque a série não tá tentando criar um grande discurso sobre os whodunits para depois chegar a lugar nenhum. Não, ele tá mesclando os whodunits com gêneros que não são comumente associados a essas histórias. E aí sim a gente sente que tá vendo uma experimentação mais inventiva com o subgênero.
E agora a gente começa a entrar no campo dos whodunits recentes que melhor conseguiram atualizar esse estilo, a começar com a franquia Knives Out. No primeiro filme, a gente viu como o Rian Johnson enxergou a fórmula da Agatha Christie sob uma perspectiva sagaz, porque ele traz a tradicional mansão dessas histórias e analisa essa locação sob o prisma do conflito de classes e da xenofobia. O casarão vira um símbolo para os Estados Unidos da era Trump, e isso ajuda a tornar as dinâmicas entre os personagens ainda mais impactantes. Já no segundo filme, o Johnson traz o confinamento típico dos whodunits para refletir sobre o isolamento causado pela pandemia de Covid. E assim, ele usa os personagens para satirizar figuras públicas que dominaram os noticiários durante a pandemia. Influenciadores que espalham desinformação, celebridades que não enxergam a gravidade da situação por conta de todo o seu privilégio, magnatas que escondem a própria estupidez e desonestidade por trás de uma fachada de sucesso, enquanto destroem as vidas dos outros em busca do lucro infinito. E o melhor é que essas críticas do Johnson nunca tiram o nosso foco do mistério a ser solucionado. Pelo contrário, elas só deixam o mistério ainda mais intrincado, forte e satisfatório de se ver quando solucionado. Outro filme que se destacou no ano passado foi o terror Morte, 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 da Halina Rein. Nessa história a gente vê um grupo de adolescentes que vai a uma mansão para fazer festa, mas uma tempestade obriga elas a ficarem confinadas. E, obviamente, uma dessas pessoas acaba aparecendo morta. Agora é preciso descobrir quem dos convidados foi o responsável pelo assassinato. O que eu gosto nesse filme é como ele traz o whodunit pro terror e mistura com o slasher, porque não demora para que cada uma dessas outras pessoas comece a aparecer morta uma após a outra. E é nessa mistura de gêneros que o filme expressa as suas ideias sobre o mundo de hoje, mais especificamente sobre como as redes sociais moldam as relações adolescentes, seja pro lado da diversão ou pro lado do conflito, podendo até mesmo transpor os mais perigosos comportamentos da vida online pro mundo real. Tem até brigas cheias de palavras-chave tiradas diretamente de postagens problematizadoras de internet. E lembra como os slashers sempre precisaram de personagens adolescentes estúpidos para servirem de vítimas e então avançar a trama? Pois bem, Morte, Morte, Morte atualiza essa ideia e satiriza as formas singulares como a internet potencializa o lado mais burro dos adolescentes hoje. É com certeza um whodunit surpreendente. E eu não posso deixar de falar também sobre o seriado Only Murders in the Building, uma comédia sobre uma jovem que se une a dois idosos para investigar um assassinato que acontece no prédio onde eles vivem, o que leva eles a fuçar a vida dos vizinhos para descobrir qual deles é o culpado. Mas o melhor detalhe é que eles decidem documentar a investigação com um podcast que eles criaram. E é daí que surge o diferencial desse whodunit, o jeito como ele fala sobre a nossa relação com os podcasts de crimes reais. Afinal, nos últimos anos, a popularidade desses podcasts e de documentários de true crime explodiu, o que levantou uma série de dilemas morais sobre a validade de transformar sofrimentos de pessoas reais em parte da indústria de entretenimento. É um debate complexo e sem respostas fáceis. E Only Murders in the Building lida com essas temáticas com enorme destreza cômica, ao mesmo tempo em que fornece um certo conforto moral da gente estar se divertindo com assassinatos fictícios ao invés de mortes reais. Get out of the building now! Exclamation point! Exclamation point! Tendo dito tudo isso, é importante ressaltar que esse tipo de modernização temática do whodunit não é um pré-requisito para criar uma boa história nesse estilo. Um exemplo é a série da Turma da Mônica que estreou ano passado. Beleza, aqui a gente não tem um assassinato, afinal esse é um programa para crianças. Não, em vez disso a gente vê a Carminha Frufru dar uma festa para a turma inteira e sofrer um atentado com lama na frente de todo mundo. E a partir de então, cada episódio mostra a versão de um personagem diferente para os eventos daquele dia, na tentativa de encontrar o culpado. Ou seja, é o formato clássico do whodunit, mas sem um cadáver. E dá para perceber que o programa tenta usar uma abordagem mais atemporal. Aqui não há referências a tendências do momento, nem alusões a eventos recentes, nem mesmo tecnologias supermodernas como smartphones, computadores ou redes sociais. Só que nesse caso faz todo sentido, porque os quadrinhos da Turma da Mônica sempre tentaram se manter assim, atemporais. E por isso mesmo nunca deixaram de fazer sucesso. Então o programa funciona não apesar da falta de modernização do whodunit, mas sim
por causa disso. E assim, o senso de novidade fica no fato da gente estar vendo uma história da Turma da Mônica num gênero narrativo diferente do que a gente costuma associar a esses personagens tão celebrados. Eu gosto do seu jeitinho de falar. Me lembra de quando a gente era criança. Então, o que não faltou nos últimos anos foi filme e série para agradar os fãs de whodunits. E essa galera ainda vai ser muito bem servida. Afinal, várias produções já estão confirmadas, como a continuação da franquia do Kenneth Branagh com o filme A Haunting in Venice, a terceira parte da franquia Knives Out do Rian Johnson, além de novas temporadas de The After Party e de Only Murders in the Building. Sem contar os outros whodunits que a gente nem sabe que estão sendo produzidos e que podem nos surpreender no futuro. E quer saber? Que legal ver um gênero desses virando tendência. É um bom respiro em meio a outras manias maiores que dominaram as nossas telas nos últimos anos, não é? Claro, nem todo whodunit moderno vai ser maravilhoso. Mas se tem algo que ficou evidente com os melhores exemplares recentes desse estilo, é que existe um motivo para o whodunit ter se popularizado tantas décadas atrás com a Agatha Christie. Essas tramas cativam o nosso lado de detetive, e, se feitas com habilidade, elas podem ser constantemente atualizadas para refletirem o mundo em que a gente vive hoje e para mostrar que bons mistérios nunca saem de moda. Galera, muito obrigado por terem conferido o vídeo de hoje. E se quiserem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que está aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe o valor e deixa um comentário destacado com uma cor diferente. Mas se quiser ajudar a gente uma vez por mês, você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos exclusivos, como recomendação de filme, grupo fechado, lives exclusivas e também o Cine Clube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos. Os detalhes da nossa campanha do Apoia-se estão no link aqui embaixo na descrição. E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, vocês podem me encontrar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.